Nós estamos numa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Há momentos na vida em que a alma parece ficar sem chão. Tem momentos na nossa vida que o coração aperta, falta ar, e a gente fica pensando assim: Deus, eu não consigo continuar. Sim ou não? Existem dias que o desespero bate a nossa porta, a gente fica tão angustiado que dá vontade de falar: Senhor, não vai dar, me ajuda. Essa semana como pastor foi muito difícil, porque eu ouvi muitas lágrimas, muitas dores de alguns irmãos que estão aqui hoje precisando de uma ajuda, mas não é uma dor normal, é uma dor da alma. Talvez você esteja passando por isso, talvez você já passou por isso. Muitos aqui estão cantando, servindo, mas com a alma batida. Alguns cantam, oram, trabalham e perguntam assim: Deus, por que tanto aperto? Até quando eu vou passar por essa dor? Meus irmãos, nós olhamos para a vida e alguns cenários que ficam latentes em nossa alma. São diagnósticos que nos assustam, contas que tiram nosso sono, filhos que nos preocupam, injustiças que doem, tentações que nos cercam e ataques espirituais que desgastam a gente. E quando tudo isso nos aperta ao mesmo tempo, parece que a gente se sente esmagado por dentro, esmagado. Mas aqui está o ponto central: a fé cristã não é construída em cima de dias fáceis, ela é construída em cima de um Deus fiel. Meus irmãos, a nossa segurança não está naquilo que nós sentimos, mas naquilo que Deus nos prometeu. O que Deus está nos chamando aqui hoje é para o caminho da perseverança. O tema da mensagem de hoje é chamados à perseverança. Para compreendermos melhor como nós devemos e por que devemos ser chamados à perseverança, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, de verso 8. Se puder botar uma água aqui, eu vou ficar feliz, por favor. Apocalipse, capítulo 2, de verso 8. Vamos ler com muita reverência. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto é o que diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres ricos, a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meus irmãos, a igreja de Esmirna está ali, na atual Izmir. Os cristãos naquele tempo, eles foram esmagados por um rolo compressor da perseguição. A igreja de Esmirna passa por dupla perseguição: primeiro, dos judeus; segundo, dos romanos. A igreja de Esmirna, ela está passando por tempos difíceis. Esse é o pano de fundo.
E é interessante pensar que essa igreja estava localizada em um lugar onde todos adoravam ao deus Zeus e a deusa Cibele. Era uma região, estava num contexto de muita idolatria, de muito paganismo e muito sincretismo religioso. Esmirna era uma cidade onde todo aquele povo adorava a um deus romano, a um deus César também. Era a cidade mais leal a Roma, tinha que se prestar culto ao imperador. Os cristãos estavam sendo massacrados, perseguidos, mas Jesus olha tudo isso, traz a revelação a João, e João escreve esta carta, esse telegrama à igreja de Esmirna. Qual é o tema aqui? Igreja, persevere. Nós somos chamados à perseverança. A marca de um cristão é perseverança. A perseverança é um estilo de vida do cristão. Somos salvos pela graça e precisamos perseverar até a volta de Cristo. Precisamos perseverar no casamento, perseverar nos negócios, perseverar com a família, perseverar na santidade. Perseverança é nossa marca. Mas a pergunta que fica é: por que nós somos chamados à perseverança? Por que Jesus está pedindo para a gente perseverar? Primeiro, Jesus conhece a sua dor. O verso 8 vai dizer o seguinte: conheço a tribulação pela qual você está passando. Verso 8, Jesus conhece a sua dor, Ele conhece os anseios do seu coração, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Deus conhece os anseios da sua alma, as suas aflições, as suas inquietações. Meus irmãos, a ideia de tribulação aqui é de um aperto, de um sufoco, de um esmagamento. A igreja estava espremida, muitos acontecimentos sobre a igreja, e essa circunstância fazia os crentes de Esmirna fazer o quê? A orar, a buscar Deus. Essa igreja não recebe nenhuma exortação de Jesus. Somente duas igrejas, Esmirna e Filadélfia. Nenhuma das duas igrejas Jesus tem nada para falar contra. Ele só diz o seguinte: eu conheço a sua dor, eu estou com vocês. Ele é Deus de perto e não Deus de longe. Ele é transcendente, Ele é imanente, Ele está conosco, Ele sabe o que você passa. Jesus não é isento às nossas aflições. E é interessante que na região de Izmir, na atual Izmir, Turquia, tinha um lugar chamado Monte Pagos. Era uma colina que ficava bem alto, e nessa colina, uma perseguição, mais de 1.200 crentes foram lançados longe, num vale. Depois mais 800 cristãos. É muita gente morrendo pelo evangelho, muita gente sendo comida pelas feras, muita gente sendo estrangulada em praça pública. E Deus está falando: ei, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua aflição, eu conheço a sua tribulação, espera mais um pouco, eu estarei com você. Meus irmãos, e é interessante que isso me lembra uma história. Imagina um pai observando o seu filho numa sala de cirurgia, naquele ambiente frio, aquele ambiente ali difícil, e ali está anestesiado pelo bisturi o filho, cercado por instrumentos de luzes e mãos que parecem machucar. E talvez se alguém entrasse naquela sala, pensaria assim: como um pai pode deixar o seu filho ali? O pai não está ausente, ele está ali na sala. Não é o pai que causa dor, mas permite a dor, porque ama a vida do filho mais do que o conforto momentâneo dele.
Meus irmãos, o filho não sente o amor naquele momento, ele não entende o bisturi, ele não entende aquela sala de cirurgia, mas o pai conhece a história, ele sabe que o final da história, ele está conduzindo. A igreja de Esmirna estava na sala do antimartírio, espremida, esmagada, queimada viva, forçada a escolher entre Cristo ou entre a própria vida. Mas Jesus não disse: eu vou tirar essa dor. Ele só disse uma coisa: eu conheço a sua dor. Quando ele diz eu conheço a sua dor, é simples de entender. Ele não nos livra da fornalha, mas está presente com a gente na fornalha. Ele não nos livra das prisões, mas está conosco dela. Ele está com a gente, segurando a mão da gente. Imagina uma peneira. Passamos pelas peneiras da vida, e quando o trigo está ali, passando pela peneira, para sair melhor ali o trigo, ele tem que passar pela peneira. É assim a nossa vida, passamos pelas peneiras da vida. E quando a gente passa pela dor, pelo sofrimento, pelo anseio, pela angústia, Deus está refinando a gente, Deus está tratando a gente, Deus está ensinando a gente, admoestando a gente. Deus não está isento aos nossos problemas. E é interessante porque ele vai dizer nesse texto: eu sou o primeiro e eu sou o último. Pastor, o que é isso? Vamos entender melhor sobre isso. Você sabe o que isso significa? Ele está dizendo para a igreja assim, ó: eu sou o primeiro e eu sou o último. O imperador naquele tempo dizia: eu sou o Senhor, eu decido quem vive e quem morre. Jesus diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, o imperador não era o último, a sentença de morte não é o final, o martírio não era a derrota. Quem tem a palavra final sobre a nossa vida é Cristo. Há dores que parecem nos esmagar, um diagnóstico, uma perda, uma traição, uma crise financeira que nós estamos passando, uma ansiedade que bate no peito, lateja a alma, mas ele diz: eu sou o primeiro, eu sou o primeiro. A dor não chega antes de Jesus, nada pode pegar Deus desprevenido, nada. A sua história não saiu fora do seu controle, aquilo que te feriu não inaugurou a sua vida. Deus está tecendo os fios da nossa história. É interessante pensar, se Jesus é o primeiro, é o último, a minha dor não me define, os meus traumas não me definem, os meus anseios não me definem. Ele está no controle. Se confiamos tanto num bisturi de um médico, por que não confiar num Deus que faz tudo, que criou a história? Preste atenção numa coisa: Ele é o primeiro porque Ele é o Criador, Ele é o último porque Ele nos aguarda, e Ele está preparando para nós uma vida maravilhosa, abundante, na eternidade, e é para lá que a gente vai. O cristão precisa entender que a dor momentânea não pode ser comparada com a glória que está por vir. Mas em segundo lugar, porque somos chamados à perseverança? Preste atenção nessa parte. Em segundo lugar, o tesouro que você possui não está naquilo que você adquiriu, mas na grandeza da sua missão. Olha o que diz o verso 9: conheço a tua tribulação e tua pobreza, apesar de seres ricos, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. A expressão pobreza é do termo grego, aqui,
pitocheia, que significa uma pobreza como de um mendigo. A igreja de Esmirna era pobre porque os crentes vinham de classes mais baixas, alguns escravos, ou porque o imperador tomou a terra de muitos ali. E é interessante porque uma igreja exprimida, sofrida, acusada, embora fosse pobre financeiramente, era rica de recursos espirituais. Não tinha tesouro na terra, mas tinha no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. Ei, a riqueza de uma igreja não está na pujança do seu templo, e nem na beleza dos seus móveis, nem no LED que a gente tem aqui, e nem no orçamento, nem na sua projeção social. Quer um exemplo? A igreja de Laodiceia considerava-se rica. Jesus diz que ela era pobre. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas ela era rica diante de Deus, e Deus viu uma porta aberta sobre ela. A igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Jesus, ela era rica, ela era firme. Enquanto o mundo te avalia pelo ter, Jesus te avalia pelo ser. Cuidado para você não pensar neste mundo demais. O que importa é ser rico com Deus. E é interessante que eu penso assim, imagina Pedro, essa riqueza, eu não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Meu Deus, gente, imagina, a gente chegar assim, é um sonho da minha vida, levanta-te e anda. Isso é riqueza que nós carregamos. Cuidado com as comparações. A sua comparação pode ser a sua assassina silenciosa, ela pode destruir você. Você vê as pessoas com uma condição um pouco melhor, e você começa a olhar aquilo, você fala assim, eu preciso ser o que eles são. Cuidado, não tem problema você ser rico, não tem problema você ser próspero, o problema seu é cobiçar isso, o seu problema é focar só nisso. Jesus está dizendo aqui uma coisa, essa igreja era bela aos seus olhos. Meus irmãos, à vista de Deus, há tantos pobres homens ricos, como ricos homens pobres. Certa vez eu fui convidado para pregar numa igreja muito simples, lá no Rio de Janeiro. Sabe aquelas cidades que ficam na rodovia? Já foi assim? É bem simples, né? Lá não vai ter um Sheraton, um Bluetooth Towers, é simples, é pensão. E o pastor me perguntou, pastor, quanto você cobra para pegar? Eu falei, irmão, eu não cobro nada, de graça recebo, de graça vos dou. Se você puder só me ajudar na gasolina, já está tudo certo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Fui lá pregar. Cheguei lá na igreja. Irmão, eu entrei naquela igreja, eu recebi uma palavra, a glória de Deus estava ali, igreja simples, a glória de Deus estava ali. E aí depois preguei no dia seguinte, glória de Deus ali, fui conversar com aquele pastor, fui entender a história dele. Pastor, me conta, como é que foi? Me fala um pouco sobre você. Ele começou a contar uma história muito legal. Ele falou, pastor, eu tinha uma igreja no Morro do Alemão, eu pregava lá, e eu tinha uns trabalhos muito interessantes. Falei, qual é? Sabe o que ele fazia? Esse pastor, lá no Rio, no Comando Vermelho, ou muitas outras corporações ali do crime, se tem um pastor cheio de Deus, eles respeitam. Aí eles têm temor com a igreja. E aí o pastor começou a falar o seguinte, que quando às vezes um traficante pegava aquele X9 e levava lá para cima, para ser enrolado ali naqueles pneus, e depois pegar fogo, dar para o jacaré comer, porque assim acontece, tá, gente? E aí ele chegava lá, o pastor falava assim, me dá mais essa vida. Aí o traficante falou, pastor, pô, esse cara é X9, aqui é lei. Ele falou, poxa, eu vou cuidar dele, se ele não melhorar, você pode pegar de novo. E aí toda vez esse pastor ia lá no morro, pegava, ele ficava no morro, mas a parte mais alta de carros traficantes, ele lá pegava as pessoas e trazia de volta e falava, cara, você precisa mudar. Ele fez isso com muitas pessoas. Por que eu estou te contando essa história? Existem pessoas que os seus nomes não estão escritos nos anais da história, mas são reconhecidos diante de Deus. Eu falei, pastor, eu preciso ser igual ao senhor. Eu preciso ser igual ao senhor.
O Senhor está me chamando para pregar, o Senhor está me ensinando aqui, me discipula. A gente fica tão maravilhado com os influencers, com os conhecidão, com os bonitão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não avalie as pessoas por isso, mas pela essência, pelo coração. Avalie as pessoas pelas riquezas espirituais. Pare com isso. O evangelho de hoje é o evangelho da autopromoção, é o evangelho de eu sou o famosão. Para com isso. Olhe para o evangelho da cruz. Jesus está nos ensinando uma coisa aqui nessa noite. Jesus não te avalia pelo que você tem, mas pelo que você é nele, pela sua missão nele. Nos dias de hoje, tem uma coisa matando os cristãos, é a baixa autoestima. Pastor, não tenho muito estudo. Pastor, não ganho bem. Pastor, minha casa é simples. É uma cultura que mede a gente por aquilo que a gente tem. Jesus não vê você dessa forma, mas pelo seu ser e pela sua missão. Não avalie a vida dessa forma. Quando a gente chegar no céu, nós vamos nos espantar com algumas coisas, tá? Aquele que você acha que era o top, não vai ser tanto assim não. Mas aquela pessoa que talvez no seu trabalho, uma pessoa mais simples, que você nem dava atenção, vai estar numa mansão lá, e você na sua casinha. Porque a gente tem essa mania, avalia as coisas pelo ter. Quer ver uma coisa? Antigamente, quando eu era mais novo, lembra, o Júnior nessa da minha época, né? A gente era o Júnior lá na igreja, a gente ia fazer churrasco, cara, alcatra era a carne do momento. Gente, era alcatra, cara. Pô, tinha alcatra, linguiça, nossa, cara, nossa, maravilhoso. A comunhão, o pessoal lá. Hoje não. Se não tiver maturado, acorde. Não, gente. Claro que eu gosto de carne boa. Que você não gosta, você come, não tem problema não. A questão não é essa. É que às vezes a gente vai crescendo um pouco, a gente vai subindo um pouco, e a gente se esquece da essência. Eu lembro quando a gente fazia churrasco com aqueles hambúrguer da Sadia, você lembra? Com salsicha. Ninguém nunca fez aqui não. E quando a gente saia do culto, lembra, Júnior? Hoje a gente vai no restaurante mais top do mundo, McDonald's. Cara, a semana inteira a gente guardava dinheiro. Falava, não posso ficar de fora, cara, McDonald's. Aí chegaram no McDonald's tirar fotos, cara, tudo McDonald's. Hoje não, tem que ser aquele lugar. Irmão, não há problema nenhum você comer bem. Coma mesmo, eu gosto. Mas não esqueça de onde Deus tirou você. Não esqueça de onde você veio. Cuidado, não se esqueça. Valorize o simples. Valorize a simplicidade de Deus. Essa igreja aqui, Jesus avaliou como a igreja. Gente simples, gente sem condição. Aí você pode falar assim, pastor, qual é o maior tesouro que nós possuímos então? Primeiro, Cristo, a esperança da glória. É Cristo, gente. Eu amo Jesus. É Cristo que governa a nossa vida. Foi Cristo que salvou a gente do inferno, da perdição. Somos salvos pela graça. Segundo é a salvação. Eu sinto falta no meu gabinete às vezes escutar alguém falando assim, somos salvos pela graça, né pastor? A gente é salvo. Eu lembro quando eu me converti, cara, no candomblé, usava droga, fazia um monte de coisa errada. Pô, agora eu sou salvo. Se eu morrer hoje, estou garantido. Se eu morrer hoje, está garantido. É que a gente não pensa mais nisso, porque os nossos olhos estão tão embriagados por este mundo, que a gente se esqueceu da grandeza da missão de Jesus. Nos esquecemos disso. Nos esquecemos. Precisamos voltar à essência. A igreja de Apocalipse é voltar à essência. Terceiro, a fé. Ninguém pode roubar a sua fé. Aqueles cristãos da igreja de Esmirna, o imperador tirou as casas, os bens, a liberdade e a própria vida. Mas
não tiraram daqueles crentes a fé, a esperança e o amor. Quando Paulo escreve aquela bela carta, 1 Coríntios 1, de verso 13, no final, depois dos dons, do dom do amor, sobretudo, guarde a fé, a esperança e o amor, as 3 virtudes da nossa vida. A fé. Na galeria dos heróis da fé, preste atenção nisso, na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, uns foram cerrados ao meio, outros conquistaram territórios. Quem ganhou? Ambos ganharam porque ambos guardaram a fé. Guarde a fé. Tem crente perdendo fé, tem crente morno, tem crente morno, e nós vamos chegar logo na igreja de Laodiceia para tratar a gente. Deus quer afinar a igreja, Deus quer purificar a igreja, Deus quer purificar a minha vida, para eu ser um crente melhor. Esse ano você vai ler a Bíblia inteira. A gente fala tanto que é cheio do Espírito Santo, a gente sai na internet, joga versículo bíblico, fala para todo mundo. Você leu a Bíblia ano passado inteira? Não, vamos melhorar isso. Toda a igreja lendo a Bíblia toda esse ano, em nome de Jesus. Vamos embora, gente? Hoje, a escola bíblica à noite estava cheia, mas falta mais gente. O ideal era a gente lotar a escola bíblica Atitude. Hoje a gente aprendeu sobre a formação do cânon, como a Bíblia chegou até nós. Foi muito legal, não foi, gente? Quem estava? Levanta a mão aí. Foi bom ou não foi? Então convida todo mundo para participar. Não perde, domingo que vem, 8 horas ou 5 horas, refeição completa. Escola bíblica, Atitude Vision e culto. Você vai ficar robusto na palavra. Amém? Dá uma glória a Deus aí então. Glória a Deus. Uma coisa, Deus me livre de pensar, se viesse no Brasil uma perseguição e tomasse todos os seus bens, você teria a mesma alegria? No comunismo, onde vive ali a Coreia, vou te falar uma coisa, fizeram um vídeo, quando eu trabalhava na Junta de Missões Nacionais, a gente podia ter acesso a alguns vídeos. Esses vídeos não podem ser expandidos, porque são de cristãos, eles podem ser perseguidos, certo? E uma irmã, nunca mais esqueço daquele vídeo, é que a gente não pode soltar o vídeo aqui, porque tem live. Uma irmã perdeu sua casa, seus bens, tudo, ela recebeu a Bíblia, e quando ela recebeu a Bíblia, ela começou a chorar com a Bíblia, e ela não entendia. Ela falou assim: eu tenho uma alegria que eu não sei explicar de onde vem, mas ela perdeu tudo, e ela estava alegre. É Cristo, é Cristo, gente. A alegria é Jesus. Precisamos voltar à alegria de ter Jesus, de ser salvo por Jesus, de amar Jesus, de querer viver como Jesus. É isso que o texto está ensinando a gente. O mundo te avalia pelo ter, Jesus te avalia pelo ser. Mas em terceiro e último lugar, porque somos chamados à perseverança, preste atenção que essa parte é bem importante. Em terceiro e último lugar, esteja em vigilância, a sua fidelidade será colocada à prova. Pastor, onde está isso? Verso 10, lê comigo. Não temas o que há de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Não seja morno, não seja um sonâmbulo espiritual. O nosso Jesus está voltando. O que é esses 10 dias? Vou explicar para você. Existem duas correntes de interpretação. Alguns teólogos acreditam que esses 10 dias são 10 dias literais que a igreja sofreu. Outros acreditam que o 10 na Bíblia, ele dá uma ideia de completude, de um todo. Ou seja, significava o quê? Que os cristãos, naquele tempo, estavam recebendo a perseguição e depois acabaria a perseguição, porque o número 10 dá essa ideia de amplitude, amém? Independente de qual corrente nós devemos acreditar, a questão aqui é o seguinte: ele é o primeiro e o último.
A perseguição pode vir, os anseios podem vir, mas vai passar. Ele nos chamou, o que Jesus nos chama é: esteja vigilante, seja vigilante. Ah, pastor, sério, você é muito religioso. Seja vigilante. Saiu um vídeo essa semana de um satanista. Ele disse uma coisa: olha, eu faço pacto, e eu vou dizer uma coisa para vocês, no podcast, tem umas músicas que, se vocês escutarem, é caminho para o inferno. Aí você pode falar: pô, pastor, mas aí é religioso. É religioso? Tá bom. Eu prefiro ser o conservador do que o pastor liberalzão. Ah, pastor, é um show. Tá bom, vai lá pro show, você escolhe. Nunca vi ninguém no show secular falando sobre o Espírito Santo. Nunca vi. Deus está chamando a gente para uma pureza, começando com a minha vida. Deus está chamando a gente para um radical, momento radical com o Senhor. E ele começou a falar daqui algumas músicas. Estava conversando com meu irmão aqui essa semana, que é músico, fera, e a gente estava conversando sobre isso. Existem batidas da música que é do inferno, amigo, que é do inferno. Nós precisamos tomar cuidado. É só uma série mesmo? Essa série que você está assistindo está edificando você? Ah, pastor, é só um golezinho de vinho. Ah, é? Pô, legal, tudo bem. A Bíblia também diz que não é pecado se beber, mas seu filho está vendo você beber. Sua filha está vendo, não tem problema, só um gole. É cultura de Curitiba. Irmão, eu não vivo cultura de Curitiba, nós vivemos a cultura do céu, amém? Ah, é cultura do céu, amigo. Quer ver um exemplo? Quando teve o dilúvio, presta atenção, o texto é claro. Quando teve o dilúvio, Deus vê o aroma e fala assim: que bom. O que não faz? A vinha. Pô, teve que fazer uma vinha, cara, plantar a vinha. Aí o que acontece? Tomou um biricutico. O que aconteceu com ele? Ficou nu, passou uma vergonha. Beber não é pecado, gente. Só que tem uma coisa: não combina Espírito Santo com bebida. Não combina. Ah, pastor, eu sou hoje. Cara, deixa eu te dar um conselho para você. Seus filhos estão vendo você. Os seus filhos talvez não vai ter maturidade de entender que é só um pouquinho, que é só um contexto. Não vai ter essa maturidade. Quando entreguei a minha vida para o Senhor, eu decidi viver uma vida radical. O nosso chamado é radical. Vem de radicales, de aprofundamento. Vem de um tempo que nós estamos com Jesus. Cuidado, esteja vigilante. Deus está chamando a gente para vigilância. Satanás quer peneirar você. Satanás não quer matar você. Não te digo isso, ele não quer. Porque se ele matar você, você vai para o céu, a gente vai para o céu. Ele quer destruir seu caráter. Ele quer que você ali saia com aquela irmã lá do seu trabalho, e aí daqui a pouco você flertou com ela. Ele quer que você fique vendo um videozinho para destruir sua reputação. Ele quer que você solte um veneninho falando do irmão, a X ou Y. Ele quer isso. Satanás quer destruir o seu caráter. Esteja vigilante. Não sejamos sonâmbulos espirituais. Sejamos sóbrios, cheios de Deus. O texto está falando para a gente: olha, estejam instruídos, permaneçam atentos. Meus irmãos, é tão importante compreendermos isso. Repare uma coisa, olha que interessante, em Lucas capítulo 22, de versos 31 e 34, diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça. A intenção de Satanás não é apenas machucar, mas tentar quebrar a sua fé e a sua perseverança. Ele vai peneirar você. Eu oro para que você não caia. Eu oro para que você seja cheio de Deus. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu oro que você viva a santidade do Senhor. Irmãos, eu não queria pregar esse sermão não, que sermão difícil, porque tem que falar comigo primeiro. Podia pregar: vocês vão ter vitória, aleluia, e todo mundo: glória.
A tua vida vai ter sabor de mel. Dá uma glória aí, gente. Vai dar tudo certo. Levanta aí, gente. Vai ter sabor de mel. Vambora, gente. Uau. Não. A mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É um soco no estômago. Destrói a gente por dentro, porque esse texto está moendo o meu coração, moendo a minha vida. Pedro não era imune só por ser discípulo. Todos nós temos momentos difíceis e alguns momentos de queda. Mas tem uma coisa importante aqui. O objetivo da peneiração não é punição, mas teste e refinamento. Você está sendo refinado por Deus, equipado por Deus, esculpido por Deus. Igreja, câmeras em mim, acorde por favor. Vamos acordar. Satanás é o nosso maior inimigo. Ele é astuto. Ele está tentando orquestrar algo contra a sua vida. Ele quer derrubar a gente. Ninguém cai espiritualmente de uma vez só. Antes da punição vem a distração. Antes da perseguição vem o relaxamento. Antes da negação pública vem a concessão secreta. Vamos pensar em Davi, invicto, ganhou todas as vitórias. O cara, ungidão, cheio de Deus. Mas hoje eu vou curtir, comer uma pipoquinha, Coca Zero, Netflix. Hoje é o dia. Só contar Netflix não, tá, gente? Pode assistir. Vamos pensar em Pedrão, tá lá. Hoje é o dia de curtir, descansar. Meu tempo. Quem já? Meu tempo. Aí daqui a pouco ele olha uma mulher bonita, cara. Deixa eu curtir aqui. Mais um momento. Deixa eu dar uma olhadinha de novo. Opa. Ficou na cabeça. Ah, mais um momentinho só. Rapidinho. Outra olhadinha. O que aconteceu com ele? Às vezes, no nosso descanso, no nosso relaxamento, pode vir as maiores derrotas da vida. Cuidado. Esteja vigilante, você e sua família. Eu já vi homens perderem 30 anos de casamento por causa de 30 minutos de prazer. Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu a família, perdeu tudo por causa de 30 minutos de curtição. Cuidado, estejamos vigilantes. A mensagem é: persevere, irmãos. A vigilância não é só nos dias mais intensos, mas vem quando o dia parece estar tudo normal. Ele quer roubar a sua integridade, Satanás. Ele quer roubar a sua vida devocional. Ele quer roubar o seu temor ao Senhor, a sua sensibilidade nas coisas espirituais. Quem já reparou uma coisa? Você acordou, está com vontade de orar, aí foi lá tomar um banho, aí vai lá, coloca um sonzinho desse de fundo, aí vai lá, toma um café, um Nespresso, aí você, vou orar agora. Quando você vai orar, pop-up, preciso falar com você. Aí você atende o telefone, daqui a pouco falou com uma pessoa X, daqui a pouco você perdeu o devocional, sim ou não? Satanás está aqui nessas coisas. Ele quer roubar o seu tempo que você tem com Deus. A sua vida devocional é muito importante. Quer ver um exemplo? Fica sem falar com a sua esposa. Será que ela vai ficar feliz com você? Com o seu esposo? Não. Tem que ter relacionamento. Tem que ter um beijinho. Tem que estar ali junto com ela. Com Deus, nós precisamos ter vida devocional, oração, leitura da palavra, relacionamento íntimo com Deus. Satanás quer que você fique relaxado. O comodismo é o maior mal deste século. O Senhor não está pedindo para a gente crente herói, não. Ele está pedindo para a gente crente que abraça a fraqueza, que reconhece a sua fraqueza, que sabe quem você é, mas você precisa do Salvador. O que nós falamos semana passada? Quem lembra? Quem confessa a tentação, não confessa? De novo, quem confessa a tentação, não confessa? Então, confesse, esteja vigilante.
Imagina um vigilante naquela época, ele ficava o tempo todo olhando, observando, estava ali sentido. É assim a nossa vida espiritual. Meus irmãos, não durmamos espiritualmente. Mas eu queria concluir a mensagem. Pode botar, por favor, uma figura aqui, por gentileza, Bia. Eu vou contar uma história com HI, que depois virou uma história com E. Mas é uma história, mas num lugar diferente. Certa vez, um grupo de irmãos foi ali visitando o Museu do Louvre, em Paris. Eu já fui lá 10 vezes, estou brincando. Aí tinha lá um monte de gente lá no museu. E aí um grupo de pessoas, tinha um grupo de atletas, certo? Jogadores. E tinha junto ali daquele grupo um campeão de xadrez, um campeão mundial. Então estava o guia explicando a peça. O nome dessa peça se chama Checkmate. E o guia começou a explicar. Olha que interessante essa obra. Está aqui Satanás olhando, astuto, com cara de vencedor, calmo, sóbrio. Satanás! Oh. Aí está lá o jovem, derrotado, abatido, perdi a jogada, perdi tudo. Está aqui o jovem. E então o campeão mundial de xadrez, ele para, analisa, olha. Ele passou alguns minutos olhando cada peça, olhando o tabuleiro, olhando tudo direitinho. E aí o guia falou: gente, precisamos ir embora, bonita peça, né? Aí ele falou assim: oh, só um minutinho, pessoal, só um minutinho, por favor, câmeras em mim. Aí ele falou assim: olha, eu estou olhando essa peça aqui, e vocês sabem, eu sou campeão mundial de xadrez. Tem um problema, ou vocês vão ter que tirar esse quadro daqui, ou vocês vão ter que mudar o nome. Aí todo mundo assim: por quê? É o seguinte, eu olhando para esse tabuleiro, eu olhando para as peças, eu reparei que o diabo não venceu não. O jogo ainda não terminou. Ele: por quê, todo mundo? É porque eu estou olhando aqui, o rei tem mais um movimento. O rei tem mais um movimento sobre a sua vida. O rei tem mais um movimento sobre a sua casa. Ele tem mais um movimento sobre a sua família. O jogo ainda não acabou. Você ainda não perdeu. Você não perdeu para Satanás. A sua derrota financeira, familiar, as suas crises, os seus anseios. Deixa eu te falar, o rei tem mais um movimento. Satanás não venceu a sua história. Ele não define quem você é. O rei tem mais um movimento. Entenda uma casa: o Deus que nós cremos não é um Deus de conto de fada, não é um Deus que é um Deus fantoche, onde todo mundo ali é usado de qualquer forma. Não, Ele é um Deus de perto. Ele está conosco. Ele sabe da sua tribulação, Ele sabe das dores. Da mesma forma dessa peça, o nosso rei tem mais um movimento. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tirei muitas lições dessa história. As lições, Ele é o primeiro, Ele é o último. Você não nasceu para ser um derrotado. Você pode passar pelas opressões, você pode passar pelos dilemas, mas Cristo já venceu. Ele está conosco no meio das nossas crises. Pastor, como assim? O nosso Senhor não dorme. Ele está olhando para você. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua tribulação. Ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe que você muitas vezes pode ser pobre, mas diante de Deus você é rico. Ele sabe do veneno mortífero das línguas que conspiram sobre você. Ele sabe que somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo nós teremos a vida, porque temos Jesus. Meus irmãos, o fogo das provas pode consumir as escórias, mas nos purifica, porque estamos diante dEle. Estamos diante dEle. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está dizendo para nós uma coisa hoje: ei, eu estou com você.
Acredite, quando você acordar, eu estarei com você. Quando você põe a cabeça no seu travesseiro, Ele está lá com você. Quando a dor chega na sua alma, Ele está lá com você. Está na hora de acreditar, está na hora da igreja se levantar, está na hora da igreja acordar, está na hora da igreja se edificar. Ei, você não é o derrotado. Em nome de Jesus, dá um aplauso ao Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. O diabo só pode ir até onde Deus permite. Quem está no controle da nossa vida é o Rei da Glória. Ele tem um movimento, não tenha medo. Jesus venceu a morte, Ele suportou a pobreza. Chamaram o nosso Jesus de beberrão, de possesso, de blasfemo, de impostor. Ele foi homem de dores, Ele sabe as suas dores. Ele pode nos socorrer nos dias mais sombrios da nossa vida, porque Ele tem o poder da morte. Amém? Amém. Mas Ele diz uma coisa: aquele que perseverar receberá a coroa da vida. Esse é o nosso maior galardão, o céu. A mensagem termina no céu. Estamos aqui só por um tempo, gente. Vamos ficar no céu. A coroa da vida são para aqueles que não blasfemam o nome dEle. Deixa eu te falar uma coisa: nos dias mais difíceis, adora. 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 Tem uma canção que eu gosto. Eu não sou cantor não, mas quando estou naqueles momentos de luta, eu canto uma canção às vezes em casa. A Camila já sabe, da Ludmilla Ferber. Você conhece aquela assim? Tome posse da palavra do Deus. Você conhece essa canção? Ele está aqui, assim diz o Senhor. Irmãos, eu começo a adorar, eu começo a buscar, e aí, irmãos, vem um combustível do alto. A gente precisa louvar. Irmão, nós precisamos louvar no meio das dores. Precisamos louvar. Estou sentindo falta daqueles crentes que andavam na rua com a Bíblia assim, ó. Eram os Bíblia. Andavam no meio da rua, ir para a igreja, adorando o Rei dos Reis, sonhando com as coisas do Rei dos Reis, vivendo as coisas para o Rei dos Reis. Sentindo falta desse povo. Deus está chamando a gente para perseverança. Deus está chamando você para um momento de solitude. Deus está chamando você para anunciar o Evangelho. Ainda tem algumas cadeiras vazias, sim ou não? Sim, gente, ou não? Ainda tem. Ainda tem. Essas cadeiras, está faltando alguém que você conhece. Essas cadeiras, está faltando alguém que te ama, que você ama. Domingo que vem, eu vou pedir uma coisa para você. Cada um aqui, cada um, trazer uma pessoa para Jesus, aqui nesse culto. Aqui nesse culto, uma pessoa que vai conhecer a mensagem da cruz e vai ser transformada, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, eu queria orar com você. Santo Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, faz morada em mim, Senhor. Eu quero o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero caminhar com o Senhor. Pai, eu sou chamado para perseverança. Faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Eu oro em nome de Jesus, amém.